Olá, eu sou o professor João Arantes e na nossa videoaula de hoje a gente vai encerrar aqui o processo do Design Thinking, né? Então, como é que foi essa nossa trajetória aqui? A gente chegou desde um problema aqui, que era o problema do transporte ali do Pedrinho, que ele perdia muito tempo no trânsito, ficava cansado, as consequências disso, né? Então, a gente definiu aqui o problema claramente. A partir daí pensamos em várias soluções. A partir dessas soluções foram desenvolvidos 2 protótipos. Esses protótipos aqui foram testados e agora a gente está na fase final aqui, que é a reflexão do que a gente aprendeu aqui nesse processo todo, né? Então, qual que é o objetivo aqui da reflexão? Isso aqui é muito usado em gestão de projetos, né? Ou seja, né, em que você, ou não só em gestão de projetos, mas a melhoria da qualidade de projetos, uma melhoria da qualidade de processos, né? As raízes daqui da reflexão vêm dos ciclos de PDCA. O que são ciclos PDCA? Planejar, fazer, checar o resultado e atuar, né? Ou seja, né, você faz aqui um projeto, você planeja fazer alguma coisa, você faz essa coisa, cria lá esse produto, serviço aqui e verifica, tá bom. O que eu aprendi aqui nesse processo todo? Eu aprendi tal e tal e tal coisa. Então, no próximo projeto que você vai fazer um projeto com base no que você aprendeu no projeto anterior, para não repetir os mesmos erros e para usar aquilo que funcionou. Tá bom? Então, essa é a ideia básica aqui da reflexão, né? Bom, a gente vai ver aqui 2 ferramentas usadas na reflexão. A primeira ferramenta é chamada aquele I like, I wish, I wonder, traduzindo assim em português, né, assim, né, não ipsis literis, né, que seria I like, eu gosto, eu quero, eu penso, né, eu desejaria, né, mas o melhor seria o que bom, que pena, que tal, né? O que bom aqui é o que funcionou, né? Que pena que não deu tão certo tal coisa, né? E o I wonder seria traduzido assim de uma maneira livre, que tal fazer tal coisa, uma sugestão para uma nova coisa, né? Então essa é a primeira ferramenta, e a segunda ferramenta, a ferramenta das lições aprendidas. Então acho que é melhor a gente falar das ferramentas aqui no meio do exemplo, né? Então no nosso exemplo a gente vai usar a primeira ferramenta, que é o que bom, que pena, que tal. A gente vai fazer uma reflexão sobre o produto criado, sobre o processo desenvolvido. Vamos começar pelo produto? Então, pelo produto ali, a gente tinha 2 protótipos, né? Protótipo 1, que era ir e voltar de carro com os pais, o Pedrinho indo e voltando de carro com os pais, e o protótipo 2, ir de Uber e voltar de carro. Então, assim, que bom, né? O que a gente gostou desse protótipo 1? A solução tinha o menor custo financeiro e o Pedrinho perdia menos tempo aqui no trânsito, né? Então ela atendia, assim, de fato, os problemas ali, né? Então a gente tinha ali um custo financeiro elevado, tinha um tempo muito longo aqui no trânsito e essa solução atendeu as 2 coisas. Que pena, né? Ou seja, o que gostaria, o que a gente gostaria? Que houvesse uma rota de trânsito melhor, porque, assim, né, ainda a volta, ainda tem 1 hora ali de trânsito, né? Será que não tem uma rota melhor ali, que a gente conseguiria ir em meia hora e voltar em meia hora, né? Uma outra coisa que a gente gostaria, que os seus pais, aqui isso até errado aqui, né? Se expressassem, não, se estressassem, né? Aqui o corretor automático entrou aqui e bagunçou, né? Se estressassem menos aqui, estressassem menos aqui dirigindo, né? Seria legal isso, né? Bom, e o que imagina, que a gente, que tal, né? E a escola aqui está anunciando aqui que vai mudar de campus para um novo local mais próximo da casa do Pedrinho, né? Se isso ocorrer, tudo fica melhor, né? Então imagina, que tal que se a escola também colaborasse aqui, ficasse mais próximo, né? Então isso é uma possibilidade e vendo essa possibilidade, essa solução ainda fica ainda melhor. Quanto à segunda solução, que é ir de Uber e voltar de carro, né? O que foi boa nessa solução? A solução era mais cara, né? Mas por outro lado aqui fazer com que os pais se estressassem menos aqui, né, dirigindo, né? Então é uma solução mais cara, mas menor ainda do que aquele transporte escolar inicial, tá bom? O que eu gostaria? Gostaria que ele encontrasse aqui um motorista de Uber que fizesse o transporte. Por quê, né? Porque a cada dia aqui nessa solução ele vai usando o serviço de um motorista de Uber diferente. E como a gente viu aqui,
eles têm carros diferentes, né? Ou seja, veículos diferentes, alguns mais adequados, outros não tão adequados, e habilidades diferentes. Então você tem motoristas experientes e inexperientes, né? Então seria ótimo se nessas andanças aqui, né, usando esse protótipo, se em algum momento encontrasse aqui um motorista que morasse próximo da casa do Pedrinho e que tivesse interessado ali no transporte escolar, né? Então, assim, na imaginação, a probabilidade de encontrar esse motorista, né? Então, assim, né? Que imagina que tal que um belo dia que eles pegassem um Uber de alguém que morasse próximo da casa deles e que fizesse o transporte, né? Bom, então a gente falou aqui nessa primeira ferramenta, o que bom, o que pena, que tal. Então, antes de a gente ir para a segunda ferramenta, a gente poderia também usar a mesma ferramenta para fazer uma reflexão sobre o processo que a gente seguiu. E o processo que a gente seguiu foi o Design Thinking, né? Então, que bom, né? Olha, a fase da descoberta aqui, que a gente usou no Design Thinking, permitiu que a gente tivesse um bom entendimento aqui do problema que a gente se dispôs a resolver, né? Que pena, né? Quanto à fase de prototipação, a gente só usou aqui um storyboard, né? Olha, que pena, seria interessante ali se a gente tivesse usado outras ferramentas de prototipação. No nosso caso específico, a gente estava avaliando aqui viagens, né? Ou seja, soluções relacionadas com viagem, né? A gente poderia ter criado um protótipo aqui em que você colocasse as soluções, simulasse aqui o tempo da viagem e os custos aqui. Então, por exemplo, olha, vou comparar aqui o Uber com o 99, né, com outras soluções e fazendo uma simulação e achando os custos, né, enfim, né, ou então uma simulação ali que permitisse comparar rotas alternativas e custos alternativos. Então seria legal, né, se a gente tivesse também uma ferramenta aqui de simulação computacional que permitisse rapidamente a gente comparar essas soluções. Mas não foi o caso ali, a gente acabou fazendo aqui na mão, naquela planilha que a gente mostrou para vocês, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula a gente vai ver mais uma ferramenta que são as lições aprendidas. É isso aí.